Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico de congregação, lição 50, Como ter uma família feliz, parte 2. Então vamos para o nosso vídeo. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com você, também com sua família, e que Jeová sempre possa estar derramando o Espírito Santo em nossas vidas. Pegue seu livro e vamos preparar agora o nosso estudo, lição 50, Como ter uma família feliz, parte 2. Então, iniciando com a leitura, a introdução diz assim: Os filhos são um presente de Jeová, e ele espera que os pais cuidem bem desse presente. Jeová dá bons conselhos para ajudar os pais a fazer isso. Os conselhos de Deus também ajudam os filhos a fazer a parte deles para que a família seja feliz. Então vamos fazer a leitura do ponto 1. Jeová quer que os pais amem os filhos e passem o máximo de tempo possível com eles. Ele também quer que os pais protejam os filhos e usem os princípios da Bíblia para educá-los. Ele diz aos pais: continuem a criar seus filhos na instrução de Jeová. Jeová fica feliz quando os pais obedecem a essa instrução. Ele também fica feliz quando os pais assumem a responsabilidade de criar os filhos sem passar essa tarefa para mais ninguém. Pergunta: que conselhos Jeová dá para os pais? Então, o conselho está lá no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 4. E pais, não irritem os seus filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Então, nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos com as orientações e instruções de Jeová, para que assim eles possam ter o desejo de fazer a vontade do Pai. Leitura do ponto 2. Jeová diz para os filhos: sejam obedientes aos seus pais. Quando os filhos obedecem e respeitam os pais, eles alegram a Jeová, e os pais também ficam felizes. Jesus deu um bom exemplo quando era criança. Ele era perfeito. Mesmo assim, não deixou de obedecer e respeitar os pais que eram imperfeitos. Pergunta: que conselhos Jeová dá para os filhos? Resposta: Colossenses 3,20 diz assim: Filhos, em tudo sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Então, os filhos ele têm como objetivo obedecer os seus pais, para que assim a família possa ser mais feliz. Leitura do ponto 3. Se você é pai ou mãe, com certeza quer que seus filhos amem a Jeová tanto quanto você. Como conseguir isso? Fazendo o que a Bíblia diz. Você deve inculcá-las, isto é, as palavras de Jeová, a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada. Inculcar significa ensinar por repetição. Você provavelmente sabe que, para seus filhos gravarem uma coisa, é preciso repetir várias vezes. Então, o que esse texto quer dizer é que você deve sempre procurar oportunidades para falar sobre Jeová com seus filhos. Uma boa ideia é separar um tempo toda semana para adorar a Jeová em família. Se você não tiver filhos, ainda assim, é bom preparar um tempo para estudar a Bíblia toda semana. Pergunta: como a família pode se aproximar mais de Jeová? Resposta: os pais eles têm o dever de inculcar nos seus filhos a palavra de Deus em todos os momentos e podem fazer isso por repetição ou ensinar várias vezes. E uma forma de fazer isso é preparar
as reuniões semanalmente, para que assim possam estar bem preparados para as reuniões. Aprenda mais. Veja sugestões que vão ajudar todos na família a se sentirem felizes e protegidos. Ponto 4. Eduque os filhos com amor. Educar os filhos é um desafio. Como a Bíblia pode ajudar? Então vamos fazer agora a leitura de Tiago 1, 19 e 20 e depois vamos fazer algumas perguntas. Então o texto diz assim: Tenham isto em mente, meus amados irmãos. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pergunta: como os pais podem mostrar amor quando falam com os filhos? Resposta: podemos fazer isso por falar de uma forma carinhosa, mesmo estando com raiva por alguma coisa que o filho tenha feito. Devemos saber que os filhos, eles são uma herança de Deus. Então, se é um presente de Deus, devemos tratar com muito carinho e cuidado. A segunda pergunta: por que o pai ou a mãe nunca deve disciplinar o filho quando está com raiva? Então, a resposta: porque se for fazer isso, nesse momento, provavelmente vai falar, dizer ou fazer alguma coisa que depois pode se arrepender. Então, seria mais sábio deixar passar a raiva, aquela angústia daquele momento e falar de repente com o filho depois com mais tranquilidade. Ponto 5. Proteja seus filhos. Para proteger seus filhos, é muito importante que você fale com eles sobre sexo, mesmo que você não se sinta à vontade para fazer isso. Então vamos assistir um vídeo e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então o vídeo ele tem o tema Proteja seus filhos do que é mal. Então vamos ver juntos esse vídeo e depois irei fazer as perguntas. Então a primeira pergunta: por que é um desafio para alguns pais falar sobre sexo com os filhos? Bem, vimos no vídeo 3 situações, né? Uma, a mãe era mãe viúva, mãe solteira, pai falecido. O segundo caso, a cultura não deixava que isso acontecesse, né? Pois era algo estranho falar sobre sexo. E no terceiro, tinha filhos de outros casamentos, então se tornava algo difícil também. Mas percebemos que eles conseguiram, de alguma forma, falar a respeito desse assunto. Então a segunda pergunta completa a primeira. Ela diz assim: de que maneiras alguns pais falaram sobre sexo com os filhos? Então percebemos na primeira situação que eles usaram, que a mãe, né, usou o vídeo que fez com que o filho aprendesse a ter cuidado com algumas situações. O vídeo, né, do Pedrinho e da Sofia. No segundo caso, o pai usou o livro Grande Instrutor e, aproveitando que os filhos são novos, eles já falaram sobre esse assunto para que quando fosse um pouco mais tarde, eles não tivessem vergonha de falar sobre coisas mais particulares. E no segundo caso, eles também estão ajudando seus filhos através da palavra de Deus, e o pai disse que até agora não tiveram nenhum problema com os filhos. Dando continuidade, como a Bíblia predisse, o mundo de Satanás está ficando cada vez mais perverso. Vamos fazer a leitura de 2 Timóteo 3, 1 e 13 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então, 3:1 diz assim: mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos e difíceis de suportar. E o versículo 13: mas as pessoas más e os impostores se tornarão cada vez piores, enganando e sendo enganados. Então, o ponto a seguir. O versículo 13 fala de pessoas más, e sabemos que algumas delas abusam sexualmente de crianças. Sendo assim,
porque é tão importante que os pais falem com os filhos sobre sexo e os ensine a se proteger de molestadores. Bem, devemos ensinar os nossos filhos a respeito desse assunto, porque essas pessoas, elas estão em todos os lugares, dentro de casa, na escola, no trabalho e também na congregação. Então devemos ensinar os nossos filhos a perceber atitudes que façam com que eles vejam que aquela pessoa possa ser um abusador. Então, algo que pode proteger os nossos filhos é os pais ficarem atentos com o que eles deixam acontecer, por assim dizer. Talvez. Será que você deixa seus filhos dormir na casa de pessoas? Mesmo que talvez seja conhecida, no mundo que vivendo, infelizmente, pode ser algo perigoso. Será que talvez deixamos nossos filhos sair com uma pessoa adulta, sozinha no serviço de campo? Embora nós devemos confiar nos nossos irmãos, mas infelizmente devemos confiar desconfiando, pois nós não sabemos que tipo de pessoa ela possa ser no seu particular. Então devemos tomar vários cuidados para que possamos assim proteger as nossas crianças. Então aqui, meus irmãos, a gente chega no final desse estudo. Depois só tem o vídeo, né? Proteja seus filhos. Então depois você pode dar uma olhadinha junto com seus filhos para que assim possam ver esse vídeo maravilhoso. Apenas abrindo uma aspas com relação a esse assunto, realmente falar sobre sexo com nossos filhos não é fácil. Mas entenda uma coisa, meus irmãos. O mundo, ele vai ensinar. E as crianças, elas vão entender e aprender. Mas de que maneira? Será que é da maneira correta? Da maneira certa, de acordo com a palavra de Deus? E é algo interessante que hoje, eu não sei se os irmãos pensam assim, está mais fácil falar sobre esse assunto do que no passado. Porque hoje a televisão, as músicas, a internet, elas falam tanto disso que acaba fazendo com que as crianças elas ouçam com muita facilidade esse assunto. Então, se já está exposto, por assim dizer, os pais, mais rápido do que nunca, têm que se preparar para conversar com seus filhos sobre isso. Porque hoje esse assunto é normal. Antigamente não era. Então se tornava um pouco mais difícil. Então, se o mundo já está facilitando para o jovem aprender sobre isso, os pais têm que se preparar com antecedência. Então, tira esse tabu, né, de sexo. Não consigo falar sobre isso. Esquece isso. Devemos estar preparados para ensinar nossos filhos, pois eles irão aprender, mas com certeza da maneira errada. Então, como eles são uma dádiva, um presente de Deus para nós cuidar, devemos fazer o nosso melhor. Então, que possamos ajudar nossos filhos a entender corretamente sobre esse assunto. Então, meus queridos irmãos e amigos, obrigado a todos pela presença, por estar aqui conosco. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.